Soltou para aqui, tem medo. É gol! Fala aí, pessoal, mais um vídeo no canal. Deixe seu like, aliás, não custa nada, hein, para você dar uma força aqui pro canal, pra gente falar sobre essa novela entre Bruno Henrique e o Flamengo, né? Inclusive os companheiros Eric Faria e Vene Casagrande, anteriormente, em diferentes tribunas, né, trouxeram informações e a gente vem com novas informações aqui sobre essa novela que vai se desenrolando além do tempo que deveria para a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique com o Flamengo. Lembrando que o contrato do Bruno Henrique vence no final desta temporada, deste ano, né? E o Flamengo quer muito, essa é uma informação, a renovação de contrato do Bruno Henrique. Vamos fazer aqui uma linha do tempo, né? Lembrando que o Flamengo lá atrás, isso é informação apurada em Guayaquil, tá? O Flamengo, por meio dos seus dirigentes, tinha como ideia esperar o retorno do Bruno Henrique para saber em que condição ele voltaria após a grave lesão sofrida no ano passado, em junho, no jogo contra o Cuiabá, né? Inclusive, havia uma expectativa de que o Bruno Henrique sequer conseguisse jogar como um ponta, né? Ele poderia jogar como um centroavante, inclusive, nesse retorno dele, a depender das condições. Bom, foi fato que o Bruno Henrique voltou jogando como antes, né? Jogando muito bem, aliás. Para mim, é o principal jogador do Flamengo de 2019 para cá, em manutenção de rendimento, né? E a história a gente já trouxe em outro vídeo essa informação, mas a gente segue informando você por aqui, tá? Que o Bruno Henrique queria 3 anos de contrato, tá? 3 anos. O Flamengo tem como política não dar mais do que 1 ano de contrato a jogadores com mais de 30 anos. O Bruno Henrique, lembrando, vai completar 33 anos ainda neste ano, ainda em 2023. O Flamengo abriu uma exceção ao Bruno Henrique. 2 anos de contrato. Só que a pedida do Bruno Henrique contempla isso, o empresário dele, Denis Ricardo, conversando ali com os dirigentes do Flamengo, ele quer 70% de aumento em relação ao que ganha atualmente. O Flamengo aceita chegar até 40%. E aí está formado um impasse. Bruno Henrique quer 3 anos de contrato, 70% de aumento. O Flamengo chega a 40% de aumento e 2 anos de contrato, tá? Haverá uma reunião no próximo sábado do empresário dele, Denis Ricardo, com os dirigentes do Flamengo, para que as partes tentem chegar a um acerto, né? Que significaria a permanência do Bruno Henrique no Flamengo. Vale lembrar que o jogador tem sondagens de Palmeiras e Grêmio São Paulo também, que é o atleta, ou seja, mercado não falta para o jogador, tá? Então é uma situação muito complicada. A gente já trouxe aqui essa informação. É uma situação mais complicada do que deveria ser nesse momento. Estamos falando aqui de um jogador fundamental para o time do Flamengo, né? Então a gente tem um impasse grande. Veja, olhando em perspectiva, não é só a coisa do tempo de contrato, é também uma valorização. O jogador quer uma valorização como se fosse até uma contratação. Inclusive, o staff do atleta entende que o Flamengo gastaria mais do que pagaria pelo Bruno Henrique por uma reposição de mercado. E pode até ser. A gente fica pensando aqui qual seria, né, um jogador para entrar no Flamengo, no time do Flamengo agora, com essa valorização, né, com esse valor. Vai ser muito difícil imaginar quem o Flamengo poderia pegar no mercado. Muita gente fala de Nicolas de la Cruz. O de la Cruz não desempenha a mesma função do Bruno Henrique. Mas o Flamengo tem no grupo um jogador como o Cebolinha. Gente, para mim não tem comparação, não tem nem conversa. O Bruno Henrique é muito mais jogador do que o Everton Cebolinha. Então temos um impasse grande nessa história. Quem o Flamengo traria para a posição do Bruno Henrique? Precisaria gastar e gastar muito para trazer um jogador que não necessariamente
seja uma realidade. Poderia ser uma aposta para o Flamengo. Então a gente vê uma situação aí bastante complicada. Bastante complicada. Eu acho que perder o Bruno Henrique para o Palmeiras seria um problema gravíssimo, né? A gente está falando que um jogador aqui que pode acertar de graça com qualquer outra equipe, sem que o Flamengo receba um tostão sequer. É uma operação muito complexa. Eu tenho a informação, essa é minha informação, de que o Bruno Henrique não tem nada acertado com o Palmeiras ou com qualquer outro clube, tá? Essa é uma informação. Pode ter havido uma sondagem, e aí, como é que está a situação do Bruno Henrique? É tanto, né? Até porque essa é uma estratégia muito interessante, né? E prática no mercado, por exemplo, um clube até para não reforçar ou evitar que o adversário se reforce, vai lá, faz uma sondagem, né? E aí o staff do atleta faz uma contraproposta ao clube dele atual, digamos que seja o Flamengo. O Flamengo gasta uma grana para renovação que deixaria de investir para contratar um novo jogador. Então é uma estratégia também de mercado, né? A Leila Pereira liga lá para o staff do Bruno Henrique, o Anderson Barros, que é o diretor executivo de futebol do Palmeiras. Liga lá para o Denis Ricardo, fala, o Palmeiras quer o jogador. Ah, quer o jogador? Quanto oferece? Tanto? Não necessariamente, a gente pode chegar até tanto, mas não tem uma proposta ali. E aí o atual clube, né, no caso o Flamengo, precisa desembolsar um valor ainda superior para poder contar com o jogador e dessa forma deixa de ter dinheiro para investir em outras contratações. Por exemplo, Nicolas de la Cruz. O Flamengo precisaria gastar, desembolsar aí só com a multa rescisória, 16 milhões de dólares, né? É um dinheiro que poderia ser, junto com outro montante ali, né? Seria uma soma que poderia resultar na contratação desse jogador. Então, assim, o Flamengo deixaria de investir. É uma situação que está aberta, embora haja um impasse. O Bruno Henrique, segundo a informação que eu apurei, não está fechado com ninguém, tá? Neste momento não existe nenhum tipo de acordo assinado entre Bruno Henrique e qualquer outro time do futebol brasileiro, embora, repita aqui, haja interessados. Palmeiras, Grêmio e São Paulo, pelo que eu sei. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.